do vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, senhor Aristeu de Jesus Reis, convoca a Vossa Senhoria, né, a todos nós, para se fazer presente à 84ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2022, que ocorrerá em forma remota, como já está ocorrendo. Iniciou a nossa reunião às 14 horas e 24 minutos. Quem se candidata aos informes? Eu tenho. Alguém mais? Eu também tenho. Alguém mais? Então, podemos iniciar os informes com a conselheira Daniela. Franciele, pode falar logo o seu? Micheline, eu também quero, viu? Então, pode iniciar, Franciele. Pode iniciar o seu, Dani, que é o tempo que eu desocupo aqui. Boa tarde a todos. O meu informe é que fazer mais uma que a conselheira Erivaldina foi para as UBS e a mesma não foi atendida. E ontem, na UBS da Salobra, foi necessidade de uma cadeira de roda e a mesma não tinha. O paciente teve que ser levado em uma cadeira, porque por não ter sido atendido o pedido de ter colocado cadeira de roda lá. Então, eu informo para dizer que não chegou cadeira de roda e que a gente possa estar levando isso como um ponto de pauta. Mais uma vez, solicitando de roda, desde que há necessidade das cadeiras de rodas na. Só isso. Franciele, pode falar? Boa tarde a todos e a todas. O meu informe, na verdade, não é um informe, é parabenizar, né? Eu tive para fazer um atendimento, para ser atendida na clínica da família, e aí a maneira que uma dentista que tem lá, que ela trata as pessoas, né? Assim, ela é muito acolhedora. Então eu queria estar parabenizando essa profissional, né? Que ela tem um tratamento maravilhoso com as pessoas e eu fiquei encantada com o tratamento dela. Eu queria muito que todos os profissionais fossem como ela, que pudessem tratar realmente as pessoas por igualdade, né? Conversar. E ela foi uma profissional de mão cheia. Eu até pedi aqui o nome dela, só que até agora não me mandaram. Mas, se eu não me engano, uma doutora Karina, é uma dentista. E ela é uma profissional de mão cheia, me surpreendi com o tratamento e o acolhimento que aquela mulher faz. Então, isso se viu de exemplo e hoje usar o conselho para poder parabenizar essa profissional da odontologia, que se encontra na clínica da família. Era só isso, Micheline. Obrigada, Franciele. Obrigada, Daniela. É, o, a pauta da reunião passada ainda não ficou pronta. E, Adilson, você tem em mãos os ofícios recebidos e enviados? Acredito que de lá para cá, da última reunião para cá, não são tantos, né? Não foi recebido nenhum? Certo. Ok.
Peraí, eu recebi um hoje, vindo do Ministério Público, seguindo, ofício número 629, PROEST número 44.21.01.0001, a ilustríssima senhora Micheline de Souza Salustino Faro, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Senhora presidente, reiterando o ofício número 571, 2022, barra 2022, solicito a Vossa Senhoria informações concernentes à atual composição e representatividade dos membros deste Conselho Municipal de Saúde e ressalto a necessidade de resposta no prazo de 10 dias. Atenciosamente, Carlos Henrique Siqueira Ribeiro, promotor de justiça. Só tenho esse aqui em mãos. Recebi hoje, no caso. Ok, e vamos prosseguir, então, com a primeira pauta. Pessoal, antes de começar as pautas, eu gostaria de pedir uma inserção de pauta, já que nós não tivemos a resposta do secretário referente à VAN, eu gostaria de colocar esse como um ponto de prova, nós estamos dando os encaminhamentos, porque a gente solicitou a resposta, algum esclarecimento para que de fato aconteceu. Eu liguei para a loja onde a van estava, eu sei o que aconteceu, que é da parte do dono da loja, né, do dono de onde a van estava. Mas eu queria a resposta também do secretário, para que esse conselho tivesse a ciência do encaminhamento que seria dado. Mas já que ele não mandou, eu gostaria de solicitar uma inserção de pauta. Com licença, boa tarde. Se eu puder estar falando um pouco, eu agradeço. Desculpa, Grazi, eu não entendi o que você falou. Queria fazer um comentário sobre essa fala da Daniela. Não pode fazer. Já que você vai responder com relação a isso? Não, então, eu não sou responsável por essa pasta, né? Mas, diante das preocupações do conselho, eu entrei em contato com o chefe de transporte, e aí ele me explicou que o problema é uma peça da van que está sem conseguir achar para comprar. Foi o que ele me passou. Mas que eu conversei com ele para ele fazer documentado, para que entregasse diretamente ao conselho, explicando o que foi que aconteceu, que esse carro está parado lá, né? Eu estou falando só porque eu procurei saber e foi me informado isso. Não sei se coincide com o que Daniela, mas sobre a questão de uma peça do carro. Daniela, se faz necessária ainda a inserção de pauta? Sim, se faz necessário, porque essa parte da peça é verídica, foi para lá para ser colocada uma peça, só que devido à peça não ter, para que só tem em São Paulo, demorou bastante e a van ocupando lugar na loja. E aí, o proprietário da loja colocou a van na porta do lado da loja e ligou para a Secretaria de Saúde e mandar buscar a van. A van se fez parado por muitos dias, porque a Secretaria de Saúde não mandou buscar a van. Ou seja, a van estava lá do lado de fora, no sol e na chuva, porque não foram buscar. Quando a matéria saiu, aí foi que eles mandaram buscar. Entendeu? Aí realmente, essa parte da peça é verdade, a van está precisando de uma peça que bateu, só que a peça demorou, e aí, segundo o funcionário, o gerente da loja, ele me disse que demoram, que ligam para saber, só disse que a peça não chegou, que não chegou. Ele disse que, sem saber se foi comprada de verdade ou não, e a van está ocupando o lugar, empatando um dos veículos de ser consertado, colocou a van para o lado de fora e pediu que a Secretaria de Saúde mandasse buscar o veículo. E por isso que está ao lado de fora há muitos dias, não abandono. Ele colocou a van no aguardo da Secretaria de Saúde buscar. A Secretaria de Saúde não mandou buscar. Enfim, foi isso mesmo que ele me falou sobre a peça, que a peça não teria por aqui, que eles tinham pedido para comprar em outro lugar, iam trazer de outro lugar, e por isso. Sobre essa questão de abandono, aí eu não posso responder porque não foi me informado dessa de abandono, mas eu estou falando em relação ao que eu procurei saber relacionado por que esse motivo de estar lá. Foi sobre essa peça que não estava encontrando, que coincide com a mesma história que a conselheira Daniela foi procurar. Agora, sobre o abandono, eu não posso responder nada. Agradeço a participação, eu acho que o que eu podia contribuir era isso. Você vê que bateu tanto com a verdade com o que a conselheira procurou.
Isso, só que a gente, como a gente pediu o ofício, a gente tem a resposta, agradeço a você trazer essa resposta da peça, porém o conselho pediu oficial, então teria que vir o oficial. Eles não mandaram, por isso eu continuo com a inserção de pauta. Ótimo, então. Próximo. Pronto, a gente encaixa na sua pauta. Aristeu, você quer falar alguma coisa? Não, É porque você está com a mãozinha levantada, por isso que eu perguntei. vou tirar a mão. Pronto. Prosseguindo, então, a reunião para a próxima pauta, ou melhor, da primeira pauta. Solicitar esclarecimentos referente ao agendamento do setor de regulação. Conselheira Daniela. Pessoal, boa tarde. Eu botei esse ponto de pauta, porque inclusive eu não sei nem se Adilson, você deixou pronto aí, que era até por ter lembrado, para deixar o vídeo que o vereador, na fala do vereador Delson, na Câmara, porque eu fui fazer agendamento de ultrassons, e aí a ultrassom não tinha prestador. Foi essa a informação que deu. O que aconteceu? Voltei para casa, não tinha prestador para voltar. Inclusive, num dia, fui para a sessão da Câmara acompanhar a sessão da Câmara, que eu acompanho todas as terças e quartas, e aí me deparei com a fala do vereador Delson, quando disse que o pessoal foi marcar as ultrassons, não tinha prestador, mas depois o mesmo recebeu então, aonde já o prestador disponível, ele saiu ligando para as pessoas que tinha e acabou que agendou 16 ultrassons nesse mesmo dia. Aí me chama até por que ligar para os vereadores quando muitas das vezes a gente pode estar colocando no sistema deixando pré-agendado, porque sempre foi assim. Você, quando não tinha o prestador, deixava pré-agendado, depois, quando surgia o prestador, iria marcando na sequência daquelas pessoas que já tinham ido madrugada tentar marcar suas ultrassons, porque não é justo eu sair da minha casa de madrugada com uma ficha para marcar uma ultrassom e um vereador que lá foi está marcando, receber uma ligação, dizer que o prestador está disponível para daí ele dar para quem quiser, fora do horário. Eu não achei isso normal de jeito nem qualidade. Porque quer dizer que eu me levanto, sou uma usuária, não tenho direito, liga para o vereador, porque não pegou o número daquelas pessoas no dia. Para vamos deixar aqui a agenda, o número de vocês, quando a agenda abrir, a gente estará vocês virem daquelas pessoas lá de madrugadas. Ai, não, mas ligou para o vereador e o vereador disse isso na Câmara. Inclusive, eu já tinha até pedido para cortar a fala do vereador e para a gente mostrar no conselho que o conselho precisa estar vendo junto com esse pessoal o que está acontecendo, não só daqui de Simão Dias também, com o pessoal da PPI. Por que essas vagas de Simão Dias não estão sendo ofertadas? Está sendo tão poucas, tão esquisito, na verdade, o que não está passando para Simão Dias, para a regional. A regional não está dando a Simão Dias. Ah, não está abrindo prestador, o que está acontecendo? Então, eu quero solicitar que o Conselho vamos fazer uma intervenção juntamente com o pessoal do PPI, da regulação, de todo mundo, para a gente tentar entender. É isso. Não, Adilson, depois disponibilizando o vídeo no grupo do Conselho também, se o pessoal quiser. Aí tá lá, para ver que foi uma fala verídica.
Juliana, você E quer aí, começar? Adileucia, uma pauta como essa, que aí, lembrando aquela questionamento sobre a urologia do meu padrasto, onde eu fui lá marcar, não tinha a consulta disponível, mas que depois apareceu nos quadrimestres. Então, são essas coisas que a gente busca, os questionamentos não vêm as respostas. Alguém mais quer se manifestar? Eu quero falar. Fica bom. Oi? Tá cortando a ligação. Pode falar, fica à vontade, Juliana. Ah, pronto. Vamos lá. Em relação a isso do ultrassom, o prestador iria sair no final do mês. Ele falou que não iria mais, que havia desistido. E a gente não pegou o número de contato de quem estava lá no dia, porque a gente já tinha ultrassom do mês de novembro inteiro do outro médico que pediu para sair para marcar na agenda. E era injusto. Quem marcou no início de novembro perder a vaga. A gente ainda tinha que realocar todos esses pacientes agora para dezembro, para um único médico. Outra coisa, a gente é responsável por colocar as consultas no sistema. Quem libera é o auditor, é Lagarto quem libera. Então, a gente teve uma reunião semana passada, onde foi explicado tudo isso, e vai ter uma reunião do CIR, se não me engano, que eles vão tentar alinhar essa questão das vagas, que não foi uma reclamação só do nosso município, foram todos os municípios da regional. Riachão, Poço Verde, se não me engano, esqueci agora o outro, Tubias, todos reclamaram disso, da quantidade de vagas por município. Outra coisa, existem procedimentos que são por exemplo, por ordem de chegada. Quem chegar primeiro marca, é disputa. A gente só tem 4 marcadores, entendeu? São todos os municípios que sofrem a mesma coisa. Que tem isso, tem cota, tem tudo isso. São coisas que não dependem só da gente. Então, para isso, o Reinaldo vai para uma reunião e vai questionar essas coisas. Uma reunião com o CIR. Então, é só isso. Juliana, você acabou de me dizer uma coisa bem interessante. Veja, você está me dizendo se aqui na reunião que não é justo pessoas que estavam marcadas para novembro. Eu concordo plenamente com você. Eu acho injusto a pessoa ir lá um mês atrás, surgir prestador e vocês me marcar minha ultrassom. Aqui fui lá mais ou menos no finalzinho de novembro, concordo com você. Mas as pessoas que foram marcadas, essas 16, que receberam a ligação para poder marcar naquele dia, não já estava agendado, não. Estava lá comigo na fila. Ou seja, o que eu estou questionando não é que vocês, eu estou falando da marcação do sistema. Quer dizer que, se vocês tiverem isso, não vai ter injustiça com ninguém. Porque vocês vão saber quem foi as pessoas que foram agendar lá primeiro. Se teve uma pessoa que foi em janeiro, e eu fui em março, claro que teve essa pessoa de janeiro que foi primeiro. Isso aí eu tenho consciência plenamente. Agora, o que eu não concordo é eu estar numa fila para marcar um ultrassom, me dizer que não teve prestador, e depois
eu saber pelo próprio vereador, numa Câmara, que depois um funcionário da unidade ligou para um vereador e só já manda o pessoal vir marcar. Isso aqui não é justo. Porque então, se já tinha gente, vocês não marcaram do sistema, o meu questionamento sobre a fala do vereador foi essa. Quer dizer que eu estou na fila, como você disse, tem coisas que é por ordem de chegada. Quem chegar primeiro consegue. Eu fui de madrugada, o prestador não tinha, e eu entendo, canso de marcar, tenho conhecimento do sistema, sei que depende de prestador. Não tem prestador, a gente volta para poder marcar outro dia. E assim, então, eu entendo perfeitamente essa parte. O que eu não concordo é eu ir de madrugada para tentar a marcação, não sair prestador para aquele dia, e depois o vereador receber uma ligação que está abrindo o sistema e ele ligar para quem ele quer para mandar. Não é só injusto comigo, não. É injusto com quem estava também lá na fila, que eu não É, estava sozinha, não. foi Na esse fila. funcionário que ligou para ele, porque eu tenho que chamar o funcionário e Décio para tentar entender, porque não estou sabendo disso até então. As pessoas que ele ligou eram pessoas que já estavam com os ultrassons agendados no mês de novembro. Até então, eu tenho conhecimento sobre isso. Novas pessoas não foram pessoas que já Primeiro que já está errado ligar para o vereador. Que segundo, que a quem está na Câmara de Vereador sabe, que já foi dito até para o próprio secretário, que foi proibido de vereador ter esses acessos. Já está errado aí. ele Eu não digo tem porque eu estava acesso. na secretaria. Tem, se ele recebeu a ligação para mandar o pessoal. Qualquer pessoa e leva outras pessoas para marcarem. Ele não Sim, chega quem lá. recebeu a ligação para marcar não foi as pessoas. Se estavam lá no sistema, tem o número de cada um. Por que não ligar para cada uma pessoa e ligar para o vereador? Como? Quando a pessoa vai, que espelho lá no sistema, fica o número de telefone para entrar em contato. Com certeza. Foi através desse E por número que quê? eles ligaram para cada Não, ligou para Delcio, Delcio mandou 16. Pode estar no vídeo. Se você assistir o vídeo da Câmara de Vereadores, Delcio diz lá bem claramente. Pronto. Envie no grupo. Bem claro. Eu já pedi para a Adileus fazer isso, para botar a imagem lá no grupo, que vocês vão ouvir a fala. E quando ele disse que Daniel ligou para ele, e ele saiu ligando para as pessoas, Delcio saiu ligando para as pessoas, e aí 16 pessoas continuaram, tanto que não foi nem dito que essas ultrassons já tinham sido pré-agendadas em novembro. Pronto. Se você ouvir a imagem, você vai ver. Pronto. Então eu vou ver o vídeo e vou buscar entender melhor. E venho para o conselho com uma posição, com uma resposta, para tentar ao menos explicar isso. Mas, de antemão, eu sugeri que a gente mande encaminhamento para si, para o responsável, de onde está sendo disponibilizada essas vagas para Simão Dias. Por que está dentro de não estar abrindo o prestador no tempo certo? Eu quero que o conselho, a gente precisa intervir sobre isso, para a gente entender o que está acontecendo. E muitas das vezes não está nem julgando vocês de uma coisa que vocês não têm culpa, e a gente buscar ajudar vocês através dos responsáveis. Tranquilo. A intervenção seria de que forma? Via ofício, né? A gente não via ofício, a gente pede uma reunião com esse pessoal, com quem disponibiliza, quem libera as cotas, com esse pessoal, com o conselho, que aí nós vamos entender o que está acontecendo e questionar eles, porque assim, eles também, a gente sabe que é por regional, mas que o município depende deles. Então é injusto o município de Simão Dias estar sendo punido dessa forma. E aí muitas das gestões acaba levando uma culpa, a culpa não é dele, é de outros. Então vamos na fonte. Ok. Adileuzo, essa reunião está sendo gravada? Ok. Bom, então vai ser feito o ofício para realizar essa intervenção de reunião, para averiguação da situação que hoje se encontra o setor de regulação, né? Só confirmando. Vamos para a próxima pauta, é solicitar esclarecimento sobre a falta de transporte para realizar visitas das equipes de saúde da família, conselheiro Adileuson.
Eu também quero manifestar. Realmente estávamos com problemas, né, nas visitas domiciliares da sede, inclusive também um pouco da zona rural, mas foi por causa de uma quebra de contrato com a empresa. Já essa semana já assinou contrato com outra empresa para a disponibilidade dos carros. Ontem chegou 2 carros que foi para a zona rural. Um foi a Mata do Peru e o outro eu me esqueci, não vem à minha mente agora. Estamos organizando já até a semana que vem para organizar esses carros e voltar tudo à rotina. Foi já com a nova empresa, viu? É o que eu posso passar para vocês no momento. Grazi já explicou o que tinha acontecido, inclusive eu ia ter dizer a Adiléu, se não era só com a sua equipe, era com outras equipes, inclusive eu conversei com um rapaz que é motorista dessa terceirizada, estava sendo pagos, por isso que eles não estavam ofertando o serviço. Aí eu falei, mas o prefeito ele não entrou em questão com quem ganhou a licitação para cobrar, porque o prefeito ele tinha que cobrar, né, o gestor da saúde também, ele tem que cobrar dessa pessoa responsável que ganhou a licitação para estar executando esse serviço. Uma vez que os motoristas trabalham, precisa receber, mas o município ele precisa ter o serviço e não parar. E quem saiu prejudicado foi a população. Além dos motoristas não receber seu salário, popular várias equipes, inclusive há um tempo eu tinha entrado em contato com o pessoal do Arial. O Arial tem uma senhora que estava precisando da visita da equipe e o que foi informado à filha dela é que não iria porque estava sem transporte. Inclusive, tendo que sair de lá do Areal para vir fazer o curativo aqui na clínica Eunice Fraga. Aquela vinha fazer à noite. Aí vinha para cá, vinha de pé, muitas vezes em mototáxis, porque não estava tendo o transporte. Só que a gente sabe que o grande penalizado disso tudo, além dos motoristas que executavam o seu serviço TB, foi a população desassistida. Mas como Glásia já disse, que já resolveram, vamos ver qual vai ser o encaminhamento que a Adelson vai ter. E também tem a situação da ambulância. Mais uma vez, acredito que devemos reiterar ao Ministério Público do que está acontecendo e que nada tem resolução. Porque nós estamos aqui, infelizmente, e a palavra é sem enxugar gelo. A gente traz pauta, delibera e nada é feito. Traz pauta, delibera e nada é feito. Isso, já concluí. Então, você vê que eu não gosto eu gosto de ser sincera e falar a verdade, tanto que quando eu falei, Daniela já ia dizer, não, então Lázaro já explicou que foi o que ocorreu a situação, mas que já chegou 2 carros ontem e já foi para a zona rural, a gente está esperando mais alguns para a gente organizar todo o fluxo e voltar ao normal, para que ninguém seja mais prejudicado. Enquanto o que eu posso falar mesmo só é isso, que eu acho que é de contribuição para todo o conselho saber. Conselheiros, eu não concordo com a fala da conselheira Daniela em dizer que nós estamos enxugando gelo por conta desse simples fato de que as deliberações que houveram foi, não há carros, e a gestão ela entrou com mais carros de forma terceirizada. Os carros acabaram ficando em greve por conta do pagamento, que houve um equívoco, ou melhor botar essa palavra, do fornecedor, né? E não repassou o salário dos motoristas. Então, assim, o problema em si não foi a gestão, apesar que a gestão notificou, sim, ao fornecedor e estava tentando solucionar o problema. Os problemas em uma gestão pública, eles não são resolvidos de uma hora para outra. Pelo contrário, eles são muito burocráticos e deliberam bastante tempo. Precisam de bastante tempo.
Então, não é simplesmente, tem dinheiro, vamos contratar outra empresa. Não é assim, não é tão fácil nem tão rápido. Houve um outro momento que também houveram várias queixas dos usuários com relação aos motoristas, ao coordenador de transportes. A gestão trocou de coordenação e vem até mesmo trocando de acordo com a necessidade que tem no momento. Às vezes a própria pessoa... Pessoal, só um minutinho aqui. Então, continuando... Eu vou precisar me ausentar da reunião, tá certo? Ok, Franciele, eu agradeço a sua presença. Obrigada a todos. Um Feliz Natal para todo mundo. Muita pra paz e saúde. Então, continuando o que eu estava falando, a depender do perfil da pessoa, do funcionário, ele não se enquadra, ele não se adapte à nova função e a gente troca novamente a pessoa que está à frente. Então, eu não encaro dessa maneira que a gente não tem retorno, porque existem os conflitos, né? Os conflitos que eu quero dizer, as demandas e queixas, mas existe também a tentativa de solucionar o problema. Não, nem sempre é da forma como nós gostaríamos. Eu falo nós num todo, não como só gestão, mas como uma população, como usuário em si. Essa era a minha fala. Então, quando eu falo enxugar gelo, nós estamos enxugando gelo, sim. E outra coisa, aí eu lhe faço uma pergunta. De quando é que chegou essa demanda no conselho que falta carro nas equipes? Nós tínhamos a conselheira Glenda, que não foi da agora, a reclamação. Porque a falta de pagamento, não, segundo, pelo jeito, é da agora. Mas a falta das equipes não é da agora. Teve uma puérpera do Conjunto Mutirão, que foi até para a rádio, no meu agosto, salvo engano, de julho a agosto, porque estava sem transporte. Ou seja, então não é agora. E o conselho vem, o que eu falo, enxugar gelo, não é só na questão só do transporte, é na questão como um todo. Tá aí. Nós pedimos mandamos, a mesa diretora mandou um ofício buscando só esclarecimento. Era só saber
veio acontecer, real, porque um carro da saúde está lá parado, abandonado, como o rapaz me disse, não foi abandono por parte da gente, não. Nós colocamos lá o que eles disseram que ia buscar. Agora, se eles não veio buscar, a gente culpa. Eu disse, eu entendo. Entendo que eu só queria saber o que de fato estava acontecendo. Mas o que é que acontece? Nós estamos aqui com quantas demandas nós temos aí que a gente busca, tem aí a pauta de Franciele, tem outras de tal, tem outras e outras que a gente delibera e nós não temos resposta. A gente enfim, de uma certa forma, porque quando temos glase, que alguém dá é bom, a gente sabe, mas dá os nossos questionamentos é oficial e vem muitas das vezes na informação de uma reunião. A gente não está tendo o tentativa que a gente quer. Então, a enxuga gelo sim. Nós não adianta a gente sair da nossa casa e tentar parar para assistir uma reunião se nós não temos retorno. Ah, diz, a equipe tá bom, a minha explicação. Mas a gente só está tendo esse retorno depois de cobrar várias vezes. Quantas vezes a própria transporte entrou? Outra coisa, só para você ver que fosse enviado ao conselho as respostas do sistema respondido e o transporte tinha sido sancionado. Até hoje não chegou no conselho. Não chegou no conselho para ter uma resposta que foi dada. Então, é sobre essas coisas, a gente aqui, nós não estamos sendo atendidos. Então, para mim, enxugar gelo, vou continuar usando esse mesmo termo, que para mim é enxugar gelo, infelizmente. Nós estamos aqui no comum para todos, para os usuários, não é para mim, Daniela, não é para geral. Quando eu trago uma pauta é porque alguém me procurou. E se ninguém me procurar, eu não sabe. E eu só trago quando eu tenho, depois que eu busco veracidade. É tanto que eu vi a manchete da notícia do carro, foi isso. Peguei, pedi um primo meu para ir na loja, pedi o número da loja e liguei para saber o que estava acontecendo. Não estava propagando algo que eu não sabia e que eu não tinha certeza do que estava acontecendo. Que a gente sabe que essas peças é complicada. Então, eu acredito que nós devemos sim fazer uma deliberação até o Ministério Público buscando que o secretário de saúde nos dê essas respostas. Porque a gente tem que questionar e não ser atendido. É só isso. Então, fica deliberado que a gente vai fazer um ofício questionando ao Ministério Público quanto ao transporte da Secretaria Municipal de Saúde, ok? Ok. Próxima pauta é eleição para quadriênio, conselheira Adilelson.
Adileucio, eu me recordo que nas últimas reuniões eu vim com essa pauta e que eu não me recordo quem exatamente tinha falado, se foi a Daniela ou se foi você, com relação à orientação do Conselho Nacional, de se estender por mais um ano a quem estivesse representando aos seus segmentos. Confirma essa fala? Sim, foi. Só que, quando era um dia da reunião, eu disse que estávamos esperando o Conselho Estadual Nacional se manifestar. E aí ele se manifestou do que ele deixava que era de cada conselho. Inclusive, eu já tinha até passado, salvo engano, para Adileucio e para Aristeu, para quando fosse para a reunião da mesa, ele levasse o critério de cada conselho. O conselho que se sentiu no direito de querer prorrogar, fiquem à vontade, ou então tivesse feito eleição num tempo hábil, coisa que hoje, o nosso problema hoje é não ter o tempo mais. Mas foi sim, quem disse foi eu, Eu me lembro essa orientação. que eu quis fazer a comissão, eu quis resolver esse problema para justamente a gente não ficar sem o tempo hábil. Eu não acredito que essa ata não esteja ainda pronta, mas eu me lembro exatamente por eu querer antecipar todo o processo e não foi aderido à ideia. E agora a gente está com esse problema. E como é que a gente pode estar resolvendo isso, então? Prorrogando o mandato. Então, nós não temos problema. Nós iremos, então, oficializar a prorrogação do mandato. Isso. Então, fica determinada a prorrogação e a gente só fica faltando, então, a oficialização desse posicionamento do... Tem alguém perto de algum barulho? Tem, sou eu que estou aqui em trabalho. Eu estou aqui. Porque não está dando para ouvir. Eu repito. Quer que eu repita? Pronto, agora é aqui. Normal, nessas reuniões virtuais acontecem de tudo. Mas, por Aristeu, simplesmente a gente vai só oficializar a extensão de mais um ano e aí sim a gente vai poder ter tempo para organizar a comissão e toda a parte de eleição dos seus representantes. E sobre a comissão da mesa, da eleição de mesa, no caso, nós iniciaríamos quando? Adileucio, nesse caso, teria que fazer duas resoluções, uma para o pleno e outra para a mesa, tendo em vista que o pleno, o encerramento do mandato era dia 16 de janeiro, e a mesa, essa foi em outubro, né, que fez a composição. Aí, como a primeira foi em fevereiro, salvo engano, foi 26, foi 25 de fevereiro, não recordo direito, tem que fazer uma avaliação e a gente já aprova os dois, a prorrogação de mandato com resoluções diferentes. No caso, a gente vai colocar em pleno para saber se todos concordam na extensão de mais um ano, né? Mais um ano de todos os representantes, e se concordam também com mais um ano da formação da mesa, como ela está. Micheline, peça para quem não concordar levantar a mãozinha. Você consegue identificar todo mundo para ver se alguém levanta a mãozinha? Consigo sim. Então, vamos iniciar para a primeira votação, no caso, a resolução para manutenção de extensão de mais um ano dos representantes dos seus segmentos. Quem concorda por essa extensão de mais um ano, por favor, levante a mão. Quem concorda para levantar a mão, né? Isso. A minha está levantada também. Então, já que está sendo gravado, eu vou repetir, tá, Adileucio? Só para ficar registrado, quem concorda, Adileucio, Daniela, Fábio, Aristeu, Glenda,
Angelita e Franciele. Eu me abstenho da votação. Daniela está presente. Ok. Próxima votação é quem concorda de se estender por mais um ano a formação da mesa atual. Por favor, levante a mão. Eu, mais uma vez, vou me abster da votação. Então, fica, a resolução de permanência de mais um ano da composição do pleno e permanência de mais um ano da composição da mesa. Ok? Confere, Adilelson. Vamos para a próxima pauta. Solicitar à Secretaria Municipal de Saúde a quantidade de ambulância, bem como quantas estão disponíveis para dar assistência no deslocamento para tratamento para domicílio, né? Fora do domicílio, desculpa. Conselheira Daniela. Pessoal, boa tarde de novo. Na verdade, eu coloquei esse ponto de pauta só para o Conselho ter uma noção de quantos carros ambulância nós temos para dar assistência ao pessoal. A população que necessita, os acamados, precisa de ambulância. Por quê? Porque o corrente, meu padrasto, ele necessita de uma ambulância, devido ao problema dele. E aí, toda vez que chega na Secretaria de Saúde, não tem carro. Não tem carro. Inclusive, até da última vez que eu necessitei da ambulância, foi preciso o prefeito, Cristiano Viana, pode deixar registrado o agradecimento, eu ter feito uma crítica em um grupo. E aí ele me retornou a ligação, disponibilizando o transporte. Ele disse, o que está acontecendo? Aí, com ele disse, eu vou resolver, e realmente resolveu. Né? Muito grato a ele, naquele momento a gente estava para fazer um exame que é muito caro e que se ele precisava ir de ambulância e não tinha, devido só à ambulância. A informação que eu tive foi que só tinha uma ambulância e a ambulância já estava agendada para outro paciente. Aí, por isso, eu achei a necessidade de trazer, porque quero saber quantas ambulâncias nós temos disponíveis no município e quantas estão em Simão Dias para levar, porque a gente sabe que está entre os interiores. Queria saber de Simão para assistência à população da cidade, quantas nós temos. É só isso. Adilelson, você poderia verificar se a conselheira Glaze ainda está presente? Ela saiu, eu ia fazer essa pergunta a ela, mas aí, como ela estava respondendo, eu ia fazer essa pergunta a ela. Diga. Uhum. Realmente, desculpa, Adilelson, eu não vou conseguir lhe ajudar, não sei essa informação. A única coisa que eu sabia era que a Josivânia, enfermeira, era responsável pelo programa das gestantes, né? Não sei se era só com relação às lactantes, eu não me recordo exatamente o que ela ficava responsável, mas eu sei que ela fazia o acompanhamento das gestantes. Mas com relação à ambulância, não. Eu realmente não sei lhe dizer. Como também não sei lhe informar, Daniela. Por isso que eu perguntei se a Glaze ainda estava presente. Mas aí, no caso, a gente faz o ofício e pede que ela responda oficialmente essa situação. Isso ali sobre essa ambulância, que a Adila falou, é a Rede Cegonha, que tem a Rede Cegonha. De fato, eu não sei responder. A Aristeu está com a mão levantada, você quer falar? Adilson, contra a Rede Cegonha, não sei que assim, quando a gestante precisa, liga para a Secretaria de Saúde e quando está o carro disponível, quando tem o carro, eles mandam buscar. A exclusividade mais, como tinha a ambulância da Rede Cegonha,
Aí foi bom, porque até agora eu me recordei da Rede Cegonha, que eu nem lembrava mais. Ok. Bom, sendo assim, fica deliberado o ofício para a gente mandar para a secretaria. A gente já entra no ponto do que ocorrer, e aí eu queria me inscrever. Alguém mais quer se inscrever? Michele, pediu Diga, a Dani. sessão de pauta, poder colocar aquela situação da cadeira de roda, para fazer questionamento sobre de Dona Erivaldina, das UBSs. No início eu pedi. Eu pensava que a inserção de pauta era sobre a van. Desculpa. Mas pode então discutir, pode falar melhor para poder a gente redigir, incluindo nas pautas. Dona Erivaldina, há um patrão, ela solicitou né, cadeira de roda para o UBS, existe a necessidade. Quando chega o paciente, dá o atendimento, aqueles que são dados, aqueles que passam mal, e aí não tem. Inclusive ontem, na UBS onde ela trabalha, um paciente passou mal, veio desmaiar, e aí não tinha cadeira de roda para levá-lo até a sala do médico, teve que levar em uma cadeira normal. Aí seria bom a gente fazer um encaminhamento de solicitar ver a via de estar colocando essas cadeiras de roda nessas UBSs para dar uma assistência melhor aos usuários. Quem quiser discutir, fica à vontade. Isso, Adilete. Inclusive, o ponto de pauta dela, na época, não foi só a salobra toda. Só que eu estou usando só o exemplo do que aconteceu ontem, entendeu? Nesse caso, então, a gente também delibera um ofício para solicitar. Eu acredito que esteja no planejamento plurianual, porque eu me recordo que o Jorge, no ano passado, com essa própria pauta, ele disse que tinha colocado no plano dele, no planejamento dele, a compra de mais cadeiras de rodas para colocar nos postos de saúde, que até então não tinha conseguido contemplar todos, mas que estava no planejamento dele. Então, acredito que esteja no planejamento plurianual, mas mesmo assim a gente pode fazer justamente esse ofício solicitando o esclarecimento. Ok? Então, podemos ir para o que ocorrer? Sim. Pronto. Somente eu e Adilelson, mas alguém quer se manifestar Eu do que também. ocorrer? Eu. Pode começar, Adilelson. Somente isso? Ok. Bom, sobre o que ocorrer, eu me esqueci de colocar nos informes que eu compareci em uma reunião que teve no Conselho Estadual nessa última sexta-feira, onde eles informaram sobre as questões não, Na Conferência de Saúde. Isso, na Conferência de Saúde. Como poderia ser. Lembrando que o documento que eles apresentaram para a gente ainda não tinha sido aprovado. Eles iriam também passar para a para a plenária deles, para que pudesse haver a votação e a concordância da votação, né? Então, ainda não era oficial. E eles disseram que
iria estar passando o documento via e-mail. Então, como ainda não era oficial, eu fiquei com um resumo, porém eu vou deixar também no conselho, para poder ficar à disposição, mas o oficial ainda vai ser passado via e-mail. Nessa reunião não ficou determinado nada. A única coisa que ficou determinada é que a conferência deve ser realizada nos municípios até o mês de março, até o final de março. Então, também coloco aqui em questão a importância da gente já pensar na formação da comissão para organizar, já fazer todo o planejamento e organização dessa conferência. E foi só isso, porque realmente foram discutidos outros tipos de assuntos não pertinentes à conferência, mas então o que foi realmente voltada à reunião foi para isso. A data que precisa ser estabelecida pelos municípios e a quantidade, então a apresentação desse norte, né, que eles têm o documento que eles passam para a gente saber como deve preparar a nossa conferência, que ainda naquele momento não estava oficial e até então eu não recebi via e-mail o oficial. Alguém quer mais falar? A Daniela agora, né, no caso. Diga. Não, eles disseram o seguinte, que a reunião deles iria acontecer hoje, no caso, essa quarta-feira, para que eu ficasse deliberado o documento, né, fosse oficializado o documento. O documento praticamente está todo pronto já, porém ainda não tinha passado por votação, então não podia dizer que era oficial, mas isso era para já ter acontecido, porém, por ter tido jogos da Copa, e aí atrasou a reunião deles. Então, por isso que já estava agendada essa reunião, que, por sinal, eu fiquei sabendo, assim, em cima da hora, porque até então eu não estava sabendo, e como no dia eu já estava em Aracaju, e aí eu tive a disponibilidade de ir, estava mais disponível de ir. E aí eles também só estavam solicitando a representação de um representante, né, a presença de um representante do conselho, que se não fosse o presidente, que fosse alguém da mesa, caso ninguém da mesa pudesse ir, que fosse o secretário, e aí, como eu disse, já que eu estava disponível em Aracaju, eu fui para a reunião, assistir essa reunião. A conselheira Daniela até falou no grupo da mesa, não foi, Daniela? Se eu tinha ido, eu confirmei, realmente eu não fiquei até o final, no momento da foto, mas fiquei até o meio-dia, que foi o horário que eles disseram que iria encerrar, e eu precisei sair. Então, no momento da foto eu não estava presente, mas estava presente de 10 da manhã até às 12 horas, foi o início da reunião, estava lá durante toda a reunião. Isso mesmo, eu perguntei porque eu tinha visto aquela foto, não vi. E, Adileonso, as datas não foi definida, porque a gente sabe que quem norteia essas conferências é o documento orientador do Conselho Nacional. Aí a gente só fez o esboço do regimento, que hoje foi apresentado ao Conselho Estadual Plenário do Conselho Estadual, e que a gente sabe que pode sofrer alteração, né, diante da plenária, diante da necessidade dos municípios se manifestarem, a gente pode. Por isso que não tem data definida, ainda que a gente sabe que muitas das vezes as conferências marcam uma data, mas quando o Conselho Nacional desmarca, mexe todo no nosso calendário. Inclusive, nós estamos agora com um governo novo, né, federal, e aí a gente vai esperar para ver como é que vai ser a primeira reunião do Conselho Nacional, que eles vão estar em pauta, a Frente de Saúde, que é para a gente ver seguir mesmo essas datas, que é para a gente estar confeccionando o documento orientador e está encaminhando o documento orientador para os municípios. Isso de fato está cobrado do vice-presidente e a nossa confraternização, que foi pedido para ele ir em busca, se ele for em busca, qual a resposta, nós vamos ter confraternização ou não. Ou Aristeu, se você não conseguiu de outros meios, você pode bancar. E a gente também vai. Ô, Daniela, o que ocorreu era sobre isso que você queria falar? Era sobre Aristeu só, cobrando da confraternização. Aceitou meu nome, agora eu falo.
Bom, mas então aí confirma, né, o que eu falei, que realmente eles não tinham ainda nada muito fixo, porém, como eles já tinham agendado essa reunião no espaço, tudo correto, então eles não iriam desmarcar com o pessoal. E aí mostrou o esboço, mostrou superficialmente, na verdade, né? Mas eu tô com ele, como eu disse, eu tô aguardando via e-mail chegar o oficial, certo? Mas já deu Micheline, dica. inclusive, eu quero pedir até você para você reiterar o e-mail no Conselho Estadual e no Conselho Municipal, porque os conselhos, o e-mail estão mandando para você, está voltando. Inclusive, eu fiquei sabendo, dia da reunião da mesa, que você foi informado através do grupo de WhatsApp. E eu fiz a cobrança ao Conselho Estadual, porque uma vez que a gente cobra dos outros, a deles também, para saber o porquê não chegou e-mail no Conselho. E aí disseram, como era um convite para presidente, para o e-mail da presidente, inclusive ela mandou até uma foto para mim da devolução do seu e-mail, que não chegou até lá, não chegou até você. Por isso, dessa forma, foi que foi mandado no grupo dos secretários executivos e dos presidentes, que fosse dessa forma. Aí bom para você reiterar, ver se tem alguma coisa com o seu e-mail, ou se lá eles estão colocando alguma coisa errada, que aí no grupo de presidente você coloca seu e-mail. Pronto, Você eu lhe recebe em agradeço. tempo hábil. Lhe agradeço. Realmente foi por isso que eu disse, eu fui em cima da bucha e foi via WhatsApp, mas no grupo do secretário, quem me informou foi Raul, se eu podia participar, eu disse, eu posso participar, e aí fiquei presente na reunião, estava presente na reunião. Mas eu já deixo aqui a solicitação da gente já começar a pensar nessa comissão para que a gente não fique sem resposta, né, da secretaria, para que a gente não fique em cima da bucha, não consiga ter tudo que a gente precisa por conta de tempo, por conta dos fornecedores, né? Então a gente já precisaria estar pensando nessa comissão. Inclusive, eu tenho interesse em participar na comissão. Eu gostaria de dar Como resposta usuário. aí a todos. Pode falar, Vai ser na sua casa, né? Pode dar. Então, Daniela, realmente, assim, eu fui à secretaria resolver algo pessoal, mas também iria falar com o secretário sobre essa nossa confraternização. Mas me deparei com ele em uma reunião que não eu também com outros afazeres, eu não poderia ficar lá aguardando ele terminar a reunião, porque eu também não saberia que hora ele terminaria. E aí eu terminei não indo e não fui lá mais. Foi segunda e não fui lá mais. Hoje eu já de manhã eu fui a Lagarto levar minha mãe e também ir para o meu ortopedista. E aí não deu para ir até ele. Mas Micheline, ela pode estar complementando aí. eu não posso nada. Ela pode estar contribuindo, Piorou. né? Porque tem mais momento com ele do que eu, né? Porque quando eu vou lá, às vezes não dá para ele me atender. Então, Micheline faz isso para a gente, porque nós precisamos dessa confraternização para que possamos passar um Natal, ou até mesmo que seja depois um pouquinho do Natal, não tem problema não. A gente vai desejar o Feliz Ano Novo. Pessoal, de antemão, eu já vou falar o seguinte: a confraternização dos funcionários da Secretaria da Saúde foi feita de forma individual, no caso, assim, voluntária, né? A gente se organizou, a gente se reuniu, não houve participação nem do secretário nesse momento, não houve nenhum tipo de contribuição extra, então cada um tirou do seu bolso. Assim, por isso que eu estou falando, porque se a gente também não teve, né? A gente até solicitou a ele a presença e infelizmente ele não pôde se fazer presente. Eu fico um pouco atada com relação ao conselho, porque de fato Vai logo direto, é um recado. a gente não teve confraternização, assim, teve uma confraternização na secretaria e ninguém chamou ninguém do conselho, não.
Nós nos reunimos, nós nos organizamos e fizemos a nossa confraternização, né, que, por sinal, eu não estive presente, impossibilitada por questões de saúde. Então, eu nem participei da confraternização da secretaria, certo? Então, eu posso conversar com o Reinaldo Prata? Posso. Não dou expectativa de retorno positivo. Certo? Para a comissão, a gente precisa de 2 usuários, um representante de gestão e um representante trabalhador, não é isso, pessoal? Isso mesmo. Pronto. Para usuário, a conselheira Daniela já se candidatou, assim, já se manifestou interessada. Alguém mais? A Dilelson, você está representando os trabalhadores? Adriano vai como trabalhador. Quando colocar ele automaticamente. E Aristeu vai de pauta na próxima Isso, eu só estou reunião. colocando aqui no meu papelzinho para não me esquecer os possíveis candidatos. Eu precisaria de mais um usuário, no caso, né? Michelina, porque assim, a Conferência de Saúde tem a comissão da presidência, a comissão do presidente, missões diferenciadas, viu? Que vocês coordenam. Essa comissão pode ser Essa comissão ela é bem maior e ela tem várias comissões, inclusive essa que eu estou montando pode ser a comissão organizadora, mas dentro tem várias outras comissões. A comissão que você vai coordenar, vai ter a comissão que Aristeu vai coordenar. É bem mais extensa essa conferência. Que bom! Eu fico feliz em saber que todos nós vamos trabalhar, né? Sim, não vai ficar sim. sobrecarregando ninguém, assim, já que nós temos 16 conselheiros, né? É natural que a maioria agora comece a se manifestar, a se... Na verdade, os 32, viu? Os suplentes também participam. Interessante, né? Eu também acho muito interessante. Mas, então, acho que isso fica como já sugestão de pauta para a próxima reunião, né? A gente precisa correr contra o tempo. Com certeza, a gente precisa correr contra o tempo. E, já de antemão, já digo, eu já comecei a conversar até com Glace, por ser também uma conselheira, na preocupação de formar essa conferência, da gente já começar a verificar o que possivelmente a gente iria precisar, como espaço, alimentação, né, os materiais necessários, tudo para que a gente já não fique deixando para a última hora. Inclusive, Micheline, até uma título de sugestão mesmo, né, que tudo é uma aprendizagem, tudo acontece, para que na próxima a gente faça melhor. E depois, se for a comissão se organizar, que a gente possa estar vendo quem vai ser as pessoas que vai ficar nos credenciamentos da conferência, a gente possa estar dando uma capacitação a título de conhecimento mesmo, para não acontecer o que acontecia na saúde, nem se ver trabalhador candidatando como usuário, gestão se cadastrando como usuário. Eles mesmos tenham conhecimento, quando a pessoa chegar e eles saberem que é da gestão, não, você é do segmento gestor, não, você é do segmento usuário. Eles conseguem explicar claramente, dar um material, e quem for ficar lá já não vai ter tantos desavenças por conta disso. Eu concordo, Daniela, eu concordo com isso. Agora, lembrando que, a depender do dia, do horário, se torna um pouco difícil a participação, a adesão de muitos usuários, né? E é um público que a gente precisa ter em grande escala, por conta até mesmo da representatividade deles com relação ao conselho. Então, o que eu quero dizer é, muitas das pessoas, elas não deixam de estar nos seus trabalhos, nas suas atividades, seja lá quais forem, para estar numa conferência. Então, uma das coisas que eu acho bastante importante é a divulgação ampla do evento e sua importância, a participação de todos, né? Não só trabalhadores de gestão, mas principalmente o usuário, que ele esteja lá presente para poder dar sua opinião, para poder confrontar, né? E solicitar todos os seus direitos com relação à saúde do município.
mas acredito eu que a Conferência de Saúde tem um seu diferencial. É porque, às vezes, quando diz assim, a Conferência de Saúde Mental, muita gente não se identifica, porque a última de saúde teve mais de 250 usuários. Não foi Eu espero profissional, que, não, foi usuário mesmo, o estudante, eu espero que o tenha usuário de mesmo essa água. adesão. É diferenciado. Se tiver uma boa divulgação também, porque ontem teve encarte na entrada da cidade, teve uma divulgação em rádio mídia, o Instagram do Conselho funcionava muito bem para essa divulgação, os convites às escolas, a instituição foi tanto. Foi maravilhoso a questão da conferência, a última de saúde. Então, meus Que colegas bom. aí que não me deixam mentir. Pronto, então que bom que a gente já tem gente experiente no caso, né? Então a gente não vai fazer feio por conta de falta de experiência. A gente pode sim, tem toda a possibilidade de fazer bonito e de fazer algo interessante para o município. Acredito que a gente encerra por aqui, ou alguém tem mais algo a falar, pessoal? Eu, Então por mim, podemos. feliz, Fábio? feliz Natal a todos. E por mim, tudo ok. E um feliz ano novo também para todo mundo, com saúde, com paz, para todos. Ó, Feliz Natal, feliz ano que o ano novo venha, nos renovando, né, de tudo, em todos os sentidos. Agora que eu estou me tocando, porque essa reunião foi lá, nem o presidente, nem o vice, não deu nem um panetone, nem um champanhe à noite. Vocês estão mal, viu? Presidente e vice, viu? A licença vai se manifestar porque eu vou me manifestar. Eu dei muito mais, eu dei minha atenção, minha dedicação, meu carinho e tudo de melhor que eu tenho em todos os dias do ano para o conselho. Então, para vocês, só o melhor, porque o material é só simplesmente o físico. Gostei do desdobro, viu, Michele? Gostou? Tá certo. Gostei do desdobro. Mas eu desejo de coração um Feliz Natal, muita paz, muita harmonia e prosperidade na casa de cada um. Que o ano 2023 venha repleto de conquistas, de muita saúde para todos e que a gente possa compartilhar de bons momentos. Bom, vou encerrar às 14 horas às 15 horas e 41 minutos a nossa 84ª reunião ordinária. E muito obrigada a participação de todos, pessoal. Boa tarde.